tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje faremos a nossa última parte da aula de Revolução Inglesa. Abordaremos um tema muito importante quando pensamos em provas do Enem ou em outras provas de vestibular. A Revolução Inglesa, especialmente essa última parte, quando falamos da Revolução Gloriosa, inaugura o regime de monarquia constitucional ou monarquia parlamentar. Fundamental a compreensão desse sistema de governo para que possamos fazer qualquer prova. Porque vai além do conceito puro e simples dentro da própria Revolução e abarca hoje uma compreensão do que significa atualmente um sistema de monarquia parlamentar. Falamos aí, e é importante que possamos entender esse conceito em um sistema de governo e uma forma de governo. Então, para introduzir nossa aula, é bom que fique bem claro. Quando falo em uma monarquia, estou falando de uma forma de governo. A república é uma forma de governo e a monarquia é uma forma de governo. Quando falo em parlamentarismo, estou falando em sistema político, assim como o presidencialismo. Então, monarquia, parlamentar, forma e sistema de governo. Uma república presidencialista, república, forma, presidencialismo, sistema político. Entendido e compreendido esses conceitos, iremos agora para a história, para a finalização da história da Inglaterra no século XVII. Vamos lá? Muito bem. Como vimos em nossa última aula, quando Cromwell morre, relembrando um pouco, Cromwell estabelece uma ditadura puritana de Cromwell, governa a Inglaterra com mãos de ferro, promove os atos de navegação, coloca a Inglaterra em um patamar econômico invejável, porém, com sua morte, seu filho Ricardo não consegue governar. Ele é derrubado pelo exército e ocorre a restauração monárquica. Quem vai assumir o trono inglês nesse momento? Assume Carlos II. Carlos II é filho do rei decapitado, Carlos I, decapitado pela Revolução Puritana. Carlos assume e o período da monarquia Stuart, porque é o retorno dos Stuarts, vai de 1660 a 1688. O parlamento eleito em 1660 é que vai convidar Carlos II para assumir o trono e depois o seu irmão Jaime II. Então, repetindo, tanto Carlos II quanto Jaime II são os filhos do rei decapitado, Carlos I, decapitado pela Revolução Puritana. São, então, reis da dinastia Stuart. Então, temos os primeiros Stuarts, o Jaime I e o Carlos I, e agora teremos a restauração dos Stuarts, com Carlos II e Jaime II. Vamos lá, para entender o que aconteceu nesses governos. A restauração monárquica dos Stuarts, feita nesse momento, aqui temos um breve resumo do que eu acabei de dizer. Ricardo, filho de Cromwell, ele assume o poder. A falta de habilidade política leva Carlos II a assumir o poder em 1660 e ele vai ficar até 1685. Ele vai se aproximar do absolutismo e se aproxima também com o catolicismo. Muito importante a compreensão do que eu vou falar. Se Cromwell governou como ditador em uma república hereditária, porém, e mesmo sem parlamento, beneficiou a burguesia. No caso, ele exclui a população pobre, Cromwell. No caso dos Stuarts, e falamos primeiro de Carlos, ele vai governar como um rei de fato absolutista, sem respeito ao parlamento e sem respeito à burguesia. Restabelece uma série de impostos e, para piorar a situação,
ainda se aproxima do catolicismo. O seu irmão, Jaime II, além de tudo, era católico. E esse catolicismo de Jaime vai estar em confronto direto com uma burguesia predominantemente puritana. Ele vai tentar, além de restabelecer o catolicismo, vai governar também de forma absoluta e contra o parlamento, o que iria desencadear a Revolução Gloriosa. Vamos ver como ocorre a Revolução Gloriosa e o que foi a Revolução Gloriosa. Irmão de Carlos, política pró-católica, tendência absolutista, expulsou do governo todos aqueles que não eram católicos. E isso é que vai desencadear a chamada Revolução Gloriosa. Por que temos o nome Revolução Gloriosa? Essa revolução, prestem muita atenção no que eu vou dizer, foi uma revolução sem derramamento de sangue. É uma revolução que classificamos como Revolução Branca. Na verdade, o título revolução aí é contestável, o conceito revolução é contestável, já que eu poderia defini-la muito mais como um golpe do que como de fato uma revolução. Para compreender isso melhor, o parlamento, temeroso com a restauração do catolicismo e do absolutismo, por Jaime II, em 1685 a 88, ofereceu a coroa inglesa a Guilherme de Orange. Ofereceu a coroa a Guilherme de Orange, da Holanda, casado com a filha do monarca inglês, Maria Stuart. A burguesia exigiu que o novo monarca assinasse a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights. Entendendo essa história, o que vai acontecer? Guilherme de Orange como disse, um príncipe holandês. Qual foi a grande jogada da burguesia? Eles vão para a Holanda, buscam Guilherme de Orange, casado com Maria, filha de Jaime, trazem Guilherme de Orange para a Inglaterra e dão o golpe que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Muito bem, um detalhe importante que abordaremos no nosso próximo assunto, que é o iluminismo, é quem estava nesse navio junto com a burguesia. John Locke, o filósofo pré-iluminista, ele vai para a burguesia e fundamenta toda a teoria dessa revolução. Que teoria é essa? Liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Isso para falar de apenas um conceito que vai ser trazido aí por esse teórico como fundamento para essa revolução. Abordaremos toda a teoria de John Locke, um importante filósofo do liberalismo, quando estivermos estudando o iluminismo. Muito bem, com isso e falando sobre esse documento, que foi o mais importante da história da Revolução, e ele é similar ao documento assinado por Carlos I, a Petição dos Direitos. Na Petição dos Direitos, Carlos confirma a Magna Carta. O Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, ele tem um teor muito semelhante. O que ele estabelece? Que o poder monárquico ficou submetido, ao legislativo inglês, ao parlamento. Ou seja, o rei não tem mais poder absoluto. Estabeleceu a liberdade de imprensa, definiu a estrutura do sistema monárquico parlamentar na Inglaterra, que vigora até os dias de hoje, estabeleceu os direitos individuais, principalmente no tocante ao direito de propriedade privada, que é um conceito importante que vamos trabalhar no filósofo John Locke. Para finalizarmos, peço licença para ler um trecho importante. Os princípios estabelecidos pelo Bill of Rights fundamentam, na visão de muitos estudiosos, o regime de monarquia constitucional. Nesse regime, o rei não tem qualquer poder para elaborar leis e também não pode executá-las ou suspender a sua execução. Logo, o monarca reina, mas não legisla, nem administra, como acontece no regime absolutista. É muito importante
que façamos essa diferenciação clara entre o poder do rei em um regime absolutista e o poder do rei no regime parlamentarista, ou seja, o rei reina, mas não governa. Alguns artigos da Declaração dos Direitos de 13 de fevereiro de 1789. O que o suposto poder da autoridade real se suspender as leis ou a execução das leis sem o consentimento do parlamento é ilegal. Que o suposto poder da autoridade real de dispensar leis ou de executar leis, como foi usurpado e exercido no passado, é ilegal. E aí temos vários artigos dessa declaração, uma declaração importante até os dias atuais e fundamentadora de todos os regimes de monarquia parlamentar. E muitos países temos ainda no mundo atual essa forma, a monarquia, adotando esse sistema de governo que é o parlamentarismo. Além disso, a declaração estabelece que a autonomia do Poder Judiciário, retirando a interferência do rei sobre o sistema jurídico, estabelece a criação de um exército permanente. O monarca não poderia mais obter recursos públicos para uso pessoal, sem antes ter a aprovação do parlamento, e qualquer lei só poderia ser sancionada com a prévia autorização do parlamento. O que está dito aqui foi bem ilustrado pelos artigos da Declaração dos Direitos. Como podemos ver, o rei passa a estar destituído do seu poder e passa a exercer apenas um poder meramente simbólico. Ou seja, a Revolução Inglesa é um marco do fim do antigo regime. É ela que marca essa transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Portanto, os reflexos é o fim do antigo regime, como acabei de dizer, a consolidação do poder político da burguesia, a consolidação do liberalismo político e econômico, iremos aprofundar nesse tema do liberalismo econômico, e a eclosão da Revolução Industrial, porque temos duas grandes revoluções na Inglaterra, as revoluções do século XVII, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, e a Revolução do século XVIII, a Revolução Industrial, que abordaremos em aulas posteriores. Muito obrigada, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês!